Bom dia. Hebreus 4, a partir do versículo 1. Livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Estamos meditando nas cartas. E que a primeira dela é a carta aos Hebreus. Sabemos que ela foi ditada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Mas quem foi usado para escrevê-la, nós não sabemos. O que existe aí são especulações. Diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Porque mesmo nós sabemos que nós temos a promessa da salvação, Jesus veio, sofreu, morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Ele abriu a porta da salvação para nós. Nós temos a promessa da salvação. Mas a maioria não alcançarão. Porque não vão viver de acordo com as ordens dele, de acordo com os preceitos dele. E se não viverem de acordo com o preceito dele, apesar da porta estar aberta e escancarada, só entrarão por elas aqueles realmente que o temem, realmente aqueles que o obedecem. Caso contrário, não entrarão em hipótese alguma. O versículo 2 fala: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Da mesma forma, nós falamos isso hoje. A mensagem que o mundo ouviu, a mensagem que Deus espalhou para o mundo é a mesma que eu ouvi. É a mesma que você ouviu. Se as pessoas tivessem recebido com fé e buscado se aprofundar, buscado conhecer mais a vontade do Senhor, alcançaria a graça, alcançaria a salvação. Mas o que ocorre? Eles ouviram de qualquer maneira esta mensagem do Senhor. O Evangelho, a palavra de Deus. Muitos só procuraram tirar aquilo que lhe eram favoráveis. Por isso surgem tantos falsos pregadores, falsos pastores, que oferecem tanta coisa, mas não oferecem o Evangelho da salvação. E por esse motivo as pessoas estão se afundando, as pessoas estão se entregando à morte. Porque não ouviram de bom grado. Do dia que eu realmente ouvi o Senhor, eu falei: não, peraí, a situação é diferente, eu vou buscá-lo. Porque, vou ser bem honesto, eu não acredito nas pessoas que vêm somente em busca de bênção. Aquelas pessoas só estão buscando uma bênção esta, bênção aquela, não tem compromisso com o Senhor, não querem o Senhor, sempre vão virar somente religiosos. Mas nós temos que vir ao Senhor buscando Ele, porque Ele é Deus, porque Ele nos prometeu salvação. Então nós temos que nos unir a Ele para alcançarmos salvação. Ah, pastor, mas eu preciso disso, daquilo. As demais coisas Ele prometeu nos dar, nos abençoar. Ah, Ele sabe que eu preciso comer, que eu preciso beber, que eu preciso dormir, que se eu tenho enfermidade, que eu preciso de medicamento, que eu preciso de ir no médico. Ele sabe que eu preciso vestir roupa, que eu preciso de um teto sobre a minha cabeça,
que eu preciso de uma condução para ir no trabalho, para ir a algum lugar, se eu sou casado, eu preciso do meu marido, preciso da minha esposa. Ele sabe de tudo isso. Mas ele disse, buscar em primeiro lugar o reino do céu. Isso, o próprio Senhor Jesus que disse. Então nós temos que buscar em primeiro lugar a Deus, nos moldar a Ele, o Evangelho dele, viver o Evangelho dele, viver a palavra dele. Porque as demais coisas ele acrescenta. O restante é acrescentado. Agora, quando você vem, ouve de mau grado. Por quê? Eles querem vir a Deus em busca de bênção, de riqueza, de prosperidade, daquele milagre, esse ou aquele. Eles não querem viver em santidade. Não querem praticar o Evangelho do Senhor. Por isso não alcança nada e vão ser destruídos. Versículo 3 fala, porquanto somos nós os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Essas pessoas não vão entrar no descanso do Senhor. Mas por que nós vamos? Porque nós procuramos viver de acordo com a palavra de Deus. Não é só orar, não. Ou cantar, ou ler a Bíblia. Porque as pessoas têm o hábito de achar que não, eu li a Bíblia, hoje eu li X capítulo. Já é o suficiente. Mas não abandona a mentira, não abandona o adultério, não abandona a maldade. Não pratique misericórdia. Não é nada disso. Aí vem dizer assim, claro que não. Como o Senhor disse, não alcançarão o descanso do Senhor. Não sou eu que estou falando, é o Senhor. Se queremos alcançar a misericórdia de Deus, queremos alcançar o descanso do Senhor, temos que nos unir a Ele. Temos que estar junto com Ele, senão não alcançaremos. Deus jurou que não entraria no descanso dele, não vão entrar. Está tudo pronto. O paraíso está lá nos aguardando. Mas se nós não nos unirmos a Ele, nós não entraremos. Versículo 4. Pois em certa passagem, ele se referiu ao sétimo dia nesses termos. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente, no texto citado há pouco, confirma, jamais entrarão no meu descanso. Deus, quando nós falamos assim, 7 é o número da perfeição, não é porque foi Deus. Nós somos do número da imperfeição. É o 6. Porque o ser humano, o homem, foi criado no 6º dia. Foi quando Deus fez. Por isso que o número do diabo é o 666, porque ele trabalha com a vontade do homem, trabalha com a vontade do ser humano, o desejo, com a emoção. Então é por isso que a triplicidade do número do ser humano, 666. O número da perfeição é o 7, quando Deus descansou. Ele foi descanso da mesma forma. Nós estamos numa caminhada. Temos um descanso para entrar, que é o descanso de Deus. E só entraremos nele, só descansaremos das nossas obras, tudo nós temos aqui, se nós estivermos vivendo em conformidade com Ele. Não adianta nós ficarmos falando, citando o nome do Senhor, que é santo para todos sempre. Amém? Mas não estivermos vivendo de acordo com Ele. Jesus disse em João 14, 21, 2 e 3, ele disse que aquele que me ama, é o que guarda os meus mandamentos. Aí servirei, me manifestarei a Ele, tudo mais. Se eu realmente sou do Senhor, eu vou vir em conformidade com a palavra dele.
Eu não posso falar que eu venho ao Senhor somente em busca, não. Eu vou buscar Deus para Deus me dar prosperidade, que Ele não vai me dar. O diabo dá. Não esqueça que esse mundo está morto, ele jaz no maligno. Venha a Deus buscando a Ele, porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é tudo. Então buscar Ele. O mais Ele acrescenta. Existe um descanso para nós. Minha vida toda é de luta, correria, o tempo todo. Mas eu sei que o dia que eu partir daqui, o momento que eu for, eu quero ir para o descanso do Senhor. Por esse motivo, eu esmurro a minha carne. Eu luto contra a minha vontade. Eu não faço o que eu desejo fazer. Eu não faço aquilo que eu tenho vontade. Eu quero fazer sempre a vontade do Senhor. Porque eu quero alcançar este descanso. Eu quero que a promessa dele se cumpra em minha vida. Eu não sigo doutrinas ou preceitos de seres humanos, ou de organizações. Ah, não, tem que ter uma doutrina aqui. Qual que é a doutrina dessa ou daquela? Não me interessa que é a doutrina de A, B ou C. A doutrina que nós temos que seguir é a doutrina de Jesus Cristo. Senão não vamos entrar no descanso eterno. Versículo 6 fala: portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a que antes foram pregadas boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade e a se chama de hoje, entre aspas, hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, conforme que já fora proclamado antes. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Cara, não, Deus está falando aquele povo que ele tirou do Egito, daquele povo que ele queria colocar na terra prometida, que o desobedeceram, ele os matou tudo no deserto. Antes de matar, ele falou: não, vocês não endureceram o coração, vocês não vão entrar. Enquanto não morreu o último deles, e só restou só Josué e Caleb, que não tinha desobedecido ou rebelado contra ele, foi que eles puderam, então, o povo adentrar, então, a terra prometida. Então, muito bem, qual que o texto está falando? Muito tempo depois, ele já está na terra prometida, né, que veio ser Israel e tudo mais. Tempos depois, Deus usou Davi para falar a mesma coisa que você encontra, inclusive nos Salmos, que ele falou naquela época. E antes da vinda de Jesus, tá? Nós sabemos que o Antigo Testamento se cumpriu todo em Jesus. Então, antes disso, antes da vinda de Jesus, Deus usou Davi para falar. Falou: olha, Deus vai dar uma nova oportunidade. Deus está dando uma nova oportunidade. Portanto, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endurece o coração, não. Você está ouvindo a promessa do Senhor. Você está ouvindo. Lembrando, falei isso ontem, volto a falar. Eu sou simplesmente lendo, repetindo as palavras do Senhor. Isso aqui é mandamento dele, ordenança dele. Você tem escolha. Buscar salvação ou não. Você tem escolha de ser salvo ou ser um religioso, somente uma religiosa. Um buscador, buscadora de bênção, uma prática de rituais, aí há rituais extra, campanha, isso e aquilo. Ou então seguir o Senhor. Nós lemos hoje Hebreus capítulo 4 até o versículo 7. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 8. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo: leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.